Bom dia. Tudo bem? Vamos lá, aqui. Deixa eu botar essa parada aqui pra contar. Ótimo. Muito bem. Escrevi o título errado. Muito bem, gente. Vamos lá. O título é Live de Segunda, mas eu escrevi Love de Segunda aqui, no título da live. Que excelente, né? Maravilhoso. Muito bem. Bom dia, Amanda. Vamos lá. E agora já não tem mais como alterar nada. Bom dia. Muito bem. Vamos lá, gente. Que bom, que bom. Vamos chegando, vão compartilhando com as pessoas, por favor. Pra gente começar aqui a nossa live de segunda. Hoje... Oi, Vazinha. Bom dia. A nossa live de número 5. É live de segunda, não é love, não. Deixa eu botar aqui o comentário da minha esposa pra corrigir que eu escrevi. Love de segunda. Tá bom. Shirley, bom dia. Bom dia. Sua bênção. Shirley, eu vi que você mandou as coisas. Eu só ainda não abri, por isso que eu ainda não te respondi. Eu deixei lá, porque se eu abrir, eu vou esquecer. Eu deixei lá como não lida por um lembrete. Bom dia, meu pai. Sua bênção. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto bastante importante, na verdade, né? Que eu julgo de muita importância e que, na verdade, é mesmo, né? Com relação ao tema da vocação, né? Ontem, o padre na missa fez uma homilia que foi bastante tocante, na verdade, né? Quanto ao próprio sacerdócio, na verdade, né? Ele se dirigia à realidade do sacerdócio como um pedido, de fato, para que nós rezássemos pelos padres mais e mais, porque, de fato, é uma perseguição muito forte aos sacerdotes, né? E há uma necessidade de que nós os sustentemos com a nossa vida espiritual, né? Isso é importante para a vida dos sacerdotes, né? Para a vida dos padres, para que eles sejam fiéis e etc, né? E eu fiquei pensando, né, em vários, assim, seminaristas que eu conheci, vários seminaristas que eu conheço, para os quais eu dou aula também, né? Conheci vários seminaristas com os quais eu estudei na época que eu estava na faculdade, né? Porque eu fiz teologia, então eu estudei com seminaristas, né? Durante um período. Então, isso me ocorreu, assim, né? Fiquei pensando neles, assim, mas, de fato, como eu falo sobretudo para famílias, né? E jovens e etc, né? Então, fiquei pensando nisso, mas trazendo para o lado de cá também, né? Tipo, a pergunta que me ocorreu é porque no fundo você está buscando a realização dessa vocação, né? Por que você está buscando a concretização dessa vocação, né? Melhor dizendo. Por que você está buscando entrar por seminário e ser ordenado um padre? Por que você está buscando se casar? Por que você quer se casar, no final das contas, né? E a gente pode pensar, meio que vinculando com o tema da semana passada a respeito dos jovens, né? Por que os jovens procuram um matrimônio, né? Eu conheci vários jovens, várias pessoas, vários casais, assim, de jovens e etc, que estavam assim, puxa vida, a gente tá se programando para casar e etc, né? Estou aqui. Tem um caso em particular que foi bastante singular, né? Na minha vida, sobretudo, né? Um casal. Por que você está procurando o casamento, né? Por que você quer se casar? Eu me lembro de uma história de algo que aconteceu uma vez, né? E que essa resposta me veio. Alguém deu essa resposta de modo indireto, porque eu não havia feito essa pergunta, mas durante uma conversa, uma partilha de vida e etc, né? E aí, né, dentro de uma comunidade que eu fazia parte há algum tempo atrás, e aí conversa vai, conversa vem, e aí algumas situações foram colocadas bastante complicadas a respeito da vida do relacionamento do outro sujeito ali, né? Que tava, não, a gente tá, né, namorando, caminhando para um noivado, vamos nos casar e etc, né? Esse é o planejamento e tudo mais.
E aí, no meio do papo todo, no meio das conversas todas, alguns problemas foram colocados e a resposta recebida pelo jovem rapaz ali, né, foi: olha, você precisa ir, né, pensar no que você vai fazer de verdade, né, se organizar e etc. Porque, ora, fica nesse sofrimento todo, você precisa ser feliz também, né? Você também precisa ser feliz. Ora, quando essa resposta foi dada, eu entendi muitas coisas, assim. Muitas coisas mesmo, de fato, né? O ponto é que, quando nós falamos a respeito da realização, né, da concretização de uma vocação, do matrimônio, do sacerdócio, etc., nós estamos falando de algo que é feito com uma finalidade bastante específica. Nós não assumimos a realidade da vida do matrimônio sem pensar nas consequências, nas finalidades que ela tem. Bem como um sacerdote não pode fazê-lo sem pensar nas consequências, nas finalidades que o sacerdócio tem, né? Quando essa resposta foi dada, eu pensei no seguinte: olha, esse sujeito ainda não entendeu o que é o matrimônio. Por quê? Porque quando ele diz que o sujeito precisa buscar a felicidade também, ele não entendeu que, na realidade, a felicidade não é algo que se busca em si mesma. Porque se a finalidade a felicidade é colocada como a finalidade de qualquer ação, de qualquer ato, certo? Haverá necessariamente uma frustração imensa. Porque a felicidade não é algo que se alcança por si, ok? A felicidade é a consequência da realização daquilo que nós somos feitos para realizar. Ok? Eu vou me explicar melhor ao longo da live, mas a gente não alcança a felicidade sem cumprir com aquilo que nós devemos cumprir enquanto seres humanos. Ok? É isso que faz com que nós sejamos felizes, não é, tá certo? Qualquer outra coisa que seja colocada no lugar, né, do cumprimento do dever, do cumprimento, né, da busca pela verdade, pelo bem, do esforço cotidiano por amar verdadeiramente. Não há nada que seja colocado no lugar dessas coisas, tá certo? Dessas coisas que buscam felicidade, né, que buscam a verdade, o bem e o amor. Não há nada que seja colocado, né, no lugar dessas coisas que realize a felicidade. Não é possível, simplesmente não é possível. Por quê? Porque o motivo é bastante simples, assim, na verdade, né? Porque a felicidade, ela tem uma relação direta com o tema da realização, ok? Nós somos felizes quando nós estamos realizados, somos plenamente realizados, né? A felicidade plena seria, então, a plena realização, o alcance daquilo que, né, é a plenitude de toda a nossa, do nosso ser, né? A realização plena de todo o nosso ser, aquilo que faz com que o nosso ser seja, né, como que completamente aquilo que ele deve ser, aquilo que ele foi criado para ser, né? Então, muito bem, mas vejam bem, aqui a gente precisa pensar no seguinte: ora, mas para que foi que o ser humano foi criado, né? Por que, no final das contas, o ser humano foi criado? Porque veja, a felicidade tem uma relação com a realização daquilo para o qual o ser humano foi criado. Então, né, a gente precisa saber para que foi que o ser humano foi criado, ora. E aí a gente vai entender o porquê nós assumimos qualquer das vocações. E não é, tá certo, para ser feliz. A felicidade, ela é a realização de uma outra coisa, é a consequência de uma outra coisa que se dá dentro da vocação. Tá? Presta atenção aqui, né? Veja, o ser humano, ele, distinto de todos os outros animais, né, distinto de todos os outros seres que existem aqui na realidade, né, nós temos algo que nos especifica, que faz com que nós sejamos aquilo que nós somos. E a isso nós damos o nome de espírito, né? Aristóteles dizia que o ser humano é um animal racional, sendo animal, né, um gênero próximo, ou seja, algo que é próximo àquilo que o ser humano é, e o racional uma diferença específica, que caracteriza ele como, né, semelhante àquele gênero, como que compondo aquele gênero, mas mais especificamente alguma coisa, né? É algo ali, algo que o diferencia de todos os outros que compõem este mesmo gênero, que é o racional, a racionalidade, né? A intelectualidade, a vida do espírito, né? A espiritualidade, então a inteligência, a vontade e etc, né? Então, todas essas coisas são que fazem com que o homem seja aquilo que ele é. Se nós olharmos para os animais, por exemplo, que tem cachorro em casa, né? É necessariamente um bicho que não possui uma racionalidade, que inclusive, né, tá causando muito problema
agora eu vou causar um pouco de escândalo, mas causando muito problema, a gente vai fazer o quê? Sacrifica o bicho. Entende ou não? Cavalo cai lá, se machuca, o que faz? Não tem o que fazer. Sacrifica o cavalo. O cachorro começa a ficar violento demais. Faz mal para a família. Sacrifica o cachorro. Entende ou não? Por que isso é feito? Por que se faz isso? Porque é animal racional, não é dotado de espírito, não vai viver para sempre. Né? Não perdura em toda a eternidade. Não tem assim, né, nada que faça com que a gente olhe para esse bicho e pense, puxa vida, ainda tinha tanto a realizar, né? Tinha tantas coisas a fazer, ele não conseguiu cumprir plenamente o seu dever na Terra e etc. Né? Não, a gente não olha para um bicho desse jeito. Tipo, a gente vê sei lá, um gato atropelado na estrada, não olha pro bicho e pensa, né? A gente fica com dó, evidentemente, né? Tipo, puxa vida, né? Coitado do cachorro, do gato, do cachorro, sei lá. A gente fica com dó, mas ao mesmo tempo a gente olha para aquilo e não pensa. Isso não vem à mente, é intuitivo. A gente não pensa quando vê um bicho morto, atropelado, sei lá, que ele ainda tinha muito a realizar, né? Que pena e etc. Diferente de quando isso acontece com um ser humano, né? Quando nós vemos um ser humano envolvido num acidente, nós pensamos imediatamente, puxa vida, né? Que será que, né, a família, né, deixou de realizar? O que será que ele fazia? E começa a pensar, ao menos eu penso, né? E rezo pelo sujeito, do tipo, puxa vida, né? Enfim, a gente imediatamente relaciona o ser humano a algo que é maior, a uma transcendência, ao espírito de fato, algo que perdura para além daquele momento, né? Com os animais é diferente. Isso se dá por quê? Porque o ser humano de fato possui um espírito, diferente dos animais. Para o animal, quando acaba, acaba. Para um ser humano, não, né? Então, a razão da existência do ser humano, o motivo pelo qual ele existe, para o que ele foi criado, tem uma relação, então, com isso que dura para sempre. Tem uma relação com o durar para sempre, com o viver para sempre, com a imortalidade, vamos dizer assim, com algo que independe da morte física, né? Que dura para além dela, né? E que, no fim das contas, né, haverá de ressuscitá-la no final dos tempos, né? A carne aqui para de novo unir-se ao espírito. Mas o fato é que disso aqui resulta que, olha, então a razão da existência do ser humano precisa ter um vínculo com isso aí que dura para sempre, com isso que está para além da vida na matéria. Ou seja, não se pode buscar a felicidade, tá certo? Nesse simples argumento aqui, nós já vemos que não se pode buscar a felicidade em bens materiais. Se a razão da tua existência é matéria, meu querido, frustração, tá certo? Não tem felicidade na matéria, tá certo? São bens, sem dúvida alguma, né? Mas são bens úteis. Tem uma utilidade para o quê? Para o chamado bem honesto, tá certo? Os bens úteis, eles são como que meios para alcançar um bem que é muito maior, tá certo? Veja, no fim das contas, é por aí que vai, por exemplo, né, para citar um exemplo aqui, né, só para a gente ilustrar a coisa, é por aí que vai a construção de casas, né? Tem toda a história da humanidade, as casas foram construídas para quê? Foram adquirindo um sentido um pouco mais transcendente ao longo do tempo, né, de beleza e etc. Mas no primeiro momento era o quê? A simples proteção e conservação da vida, tá certo? Para que o sujeito conseguisse continuar vivendo ali, né, se proteger do frio, se proteger, enfim, né, dos outros animais, bichos selvagens aí fora e etc. Depois a casa foi ganhando um aspecto de beleza. Então, existe um quê de proteção, lugar onde eu me protejo de fato das, né? Mas ao mesmo tempo, ali precisa ter algo de belo, né? Precisa ser um lugar de proporcionar, que proporcione, né, os meios para que a verdade seja alcançada, para que o bem seja querido, né? Então, tanto que é ali em casa que a gente diz que se ensina a virtude, que se ensina a ser, né, a ter um caráter bem formado, né? É dentro de casa que você concede os meios para que o sujeito alcance e conheça a verdade, tá certo? Porque são coisas que transcendem, que são maiores, mas que os bens servem para isso aí, né? Então, né, os bens eles são úteis, eles têm uma utilidade para um bem que é muito maior e que tem relação com isso que é eterno, que perdura, né? O bem, a verdade em primeiro lugar, né? E depois o lar, a casa, ela é sinônimo de amor, né? A gente sempre diz que o lar é sinônimo de amor, de algum modo, né?
família é sinônimo de amor e tudo isso. Então, existe uma outra realidade dentro de casa que é formada, que é constituída, que é o lugar da família, a casa da família, o lugar onde a família se desenvolve, cresce, etc., que é o lugar da nutrição do amor, do crescimento do amor, né? Dos vínculos de amor, em que o amor ele é ensinado, ele é vivido em seu grau mais puro, né? Por assim dizer. Porque em casa, como nós conversávamos as outras semanas, nós somos amados por quem nós somos, não pelo que nós realizamos, não pelo que nós fazemos, não pela nossa capacidade, não pelo nosso número, não, mas pelo que nós somos, pela nossa inteireza de ser. Esse é o motivo pelo qual nós somos amados em casa, dentro do nosso lar, né? Então, o amor tem uma relação direta com aquilo também para o qual, né, pelo qual o ser humano foi criado. Tá certo? A gente diz que o ser humano foi criado por amor de Deus. Deus amou o ser humano e por isso criou. Tá certo? E foi criado para amar. Justamente pelo fato de que foi criado à imagem e semelhança de Deus, existe algo no homem que, né, o caracteriza enquanto um ser capaz de amar, enquanto ser dotado daquilo que é próprio de Deus, tá certo? Que é amor em si, mas que capacita o homem e possibilita que ele ame aos outros seres humanos, né? Então, e ame ao próprio Deus também, né? Então, com estas coisas tem relação, tá certo? A finalidade do homem, a realização do homem. Por quê? Porque ele é um ser espiritual e todas essas realidades elas não são vividas na matéria. Nenhum animal, por mais afetuoso que seja, tá certo? Ama. Nenhum animal, por mais esperto que seja, né? A gente, há umas gerações atrás, falava da Lassie, né? Que tinha um filme da Lassie, que era aquela cachorra super inteligente, né? Então, muito bem. Por mais esperto que seja, não podemos chamar de inteligente, porque não está em busca da verdade. Por mais obediente que um cachorro seja, por mais ali, como é que se diz? Adestrado que um cachorro seja, né? A gente não pode dizer que ele é virtuoso, que ele é bom. Essas coisas elas não estão presentes nos animais. Não estão presentes naqueles seres que quando a gente vê, né, que acabou, acabou. Isso está presente em quem? No homem. Porque isso aí, então, né, se está presente única e exclusivamente no homem, porque ele vai durar para sempre, né? Então, porque o homem dura para sempre, então essas coisas elas têm uma relação com a durabilidade do homem, com o durar para sempre do homem, né? O ser virtuoso, o ser bom, a busca pela verdade, o amor, isso tem uma relação com o fato de o homem durar para sempre. É porque o homem dura para sempre, porque o homem perdura, porque o homem possui essa finalidade, né, aquilo que não acaba, que não termina, né, esse fim em relação às coisas que não acabam, que não terminam, significa que o homem pode buscar a verdade, o bem e o amor. Essas coisas elas têm uma relação com a essência humana, porque a essência humana dura para sempre, tal qual estas coisas, certo? Tal qual a verdade, tal qual o bem, tal qual o amor. São coisas que duram, que não terminam, que não acabam, jamais. Entende? A verdade perdura, porque Deus mesmo é a verdade, né? O bem perdura, porque Deus mesmo é a bondade, né? O amor também perdura, porque Deus mesmo é o amor. Todas essas coisas têm uma relação com o ser divino, que não tiveram início nunca e não acabarão jamais. E se o ser humano é criado um ser espiritual, é para estas coisas que duram para sempre, que estão para além do mundo material, que o ser humano foi feito. Para conhecer a verdade, em última instância, o próprio Deus. Para querer o bem, praticar o bem, para ser virtuoso, em última instância, querer o próprio Deus. Né? Para amar, e em última instância, amar ao próprio Deus. Né? Vejam, quando nós olhamos para isso aqui, a gente entende o seguinte. Olha, se a felicidade tem relação com a realização daquilo para o qual o homem foi criado, ser feliz não significa, então, tá certo? Realizar uma vocação, casar-se, né? Ser ordenado sacerdote, para aqueles mais ambiciosos, né? Ser eleito um cardeal que seja, né? Enfim, né? Para outros, né? Ter ali uma família grande e numerosa, cheia de filhos e etc. Né? Então, não, a felicidade não está nisso aí.
Não é isso que te fará feliz. Não é o matrimônio que vai te fazer feliz. Não é a outra pessoa que vai te fazer feliz. Não é nada disso que vai te fazer feliz. A felicidade depende daquilo que realiza o ser humano. E o que é que realiza o ser humano? Verdade, bem, amor. São estas coisas que realizam o ser humano. São estas coisas que devem ser buscadas pelo ser humano para que ele seja feliz. Ok? O que é a vocação? A vocação é, portanto, o lugar, tá certo? O local onde cada indivíduo vocacionado irá realizar estas coisas aí. Ok? No matrimônio, o sujeito deve buscar a verdade, o bem e amar, o amor. Ok? Dentro do matrimônio, aqueles que foram vocacionados ao matrimônio. E não esperar ser feliz, e não esperar que o outro te faça feliz, e não esperar a realização logo no ato do matrimônio. Né? A gente vê, tipo, coisas assim, das mais esdrúxulas, né? Quando a gente olha pro Instagram, por exemplo. Tá certo? A gente vê ali os casais dos jovenzinhos colocando a vida matrimonial como a coisa mais maravilhosa da face da terra. Olha o que eu faço por ela de manhã, nossa, olha o que eu faço por ele, não sei o que lá e tal. A gente foi viajar para não sei quantos países, olha, a gente tá aqui planejando a vida financeira, olha que coisa mais maravilhosa e etc e tal, né? Que bom que a gente conseguiu casar e etc. Assim, eu não dou muitos anos para que essas pessoas percebam ou notem, né, a cilada na qual elas se colocaram. Porque essa outra pessoa, por mais organizadinha, né, por mais viajante, tá certo? Por mais que quer que seja, né? Não pode fazer você feliz, entende ou não? Porque a felicidade não está naquilo que o outro faz por você. Ok? Não está. Senão que o contrário. Porque, veja, a vocação, por mais que dentro do matrimônio ela se realize em dois, foi você chamado a isso aí. Foi o outro chamado a isso aí. Você deve buscar a verdade dentro desse matrimônio no qual você está. Você deve buscar o bem dentro desse matrimônio no qual você está. Você deve buscar amar dentro do matrimônio que você está. O que eu quero dizer com isso? Que é você. Certo? Você. Não o que o outro faz por você, mas é você fazendo pelo outro. Tá certo? E não é o fazer por si, né? É, de novo, colocar os meios para a verdade, colocar os meios para a bondade, colocar os meios para o amor. E todas essas coisas, tá certo? São para que estas coisas, né, que são responsáveis pela realização do homem, verdadeiramente te façam feliz e façam o outro feliz. A busca pela felicidade de modo egoísta, pensando exclusivamente em si em primeiro lugar, faz com que o outro seja desconsiderado. E se o amor tem uma relação com a realização do ser humano, com alcançar a felicidade, tá certo? Não é buscando a felicidade para si que você vai se fazer feliz. É isso? Não é. Ah, tá legal. Agora eu entendi, né, professor? Agora eu entendi aqui. Então, muito bem. Então, quando você citou aquele exemplo do menino que, né, que recebeu o conselho, né, que ele ia buscar a própria felicidade também e tal, né? Ia pensar em ser feliz também, não só nos problemas ali e tal. Você tá dizendo, é isso que você tá querendo dizer, né? Que ele precisa amar, que ele precisa servir, que ele precisa se dedicar, né? É isso. É, mas não é. Presta atenção aqui. Isso que eu tô dizendo é exclusivamente para quem já tá casado. Quem não está casado não tem por que ficar nessa latomia, né? Como diz minha mãe. Esse sofrimento. Por que não? Porque, veja só. No ato do matrimônio, nós estamos como que assumindo algo que exige toda a nossa responsabilidade para toda a nossa vida. É um laço indissolúvel. O namoro é feito para acabar. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte, que você conhece aquela pessoa, e se você olha para ela e fala, olha, apesar de todos os efeitos dela, né, apesar de todos eles, eu vou amá-la e eu vou amar estes defeitos também, porque é amando-os que eles serão corrigidos, não é querendo eles como um bem, entende? Mas amando elas, amando essa outra pessoa nesses outros defeitos todos aí que ela tem, que ela vai conseguir mudar, porque ela vai receber amor, porque ela vai notando que ela é um bem, porque ela vai notando que existe algo de maior, porque ela está sendo amada, porque ela vai, tá certo, olhar para a vida de uma outra forma, a partir do amor que ela recebe e tudo mais, e vai se transformando, né? Esse é o processo, basicamente. Então, conforme eu olho para esses defeitos e digo, eu sou capaz de amar tudo isso aí, note o seguinte, tá certo? Isso é o que fará com que você tenha certeza de que você pode se casar. Dentro de um relacionamento, um namoro, se não tem isso, tem pra quê, entende? Tipo, apesar de todos esses defeitos aqui, tem um montão de defeitos. Você finge que eles não existem, você para de olhar para eles objetivamente, né?
Então, né, um exemplo bastante clássico da nossa sociedade contemporânea é o menininho que dentro do namoro vai lá e trai a menininha, né? Trai a moça, trai lá a jovenzinha, dentro do namoro, né? E aí a jovenzinha, tá certo? Vai lá e perdoa e etc, né? Eu quero que vocês notem o seguinte, eu não estou dizendo que não há possibilidade de mudar, mas percebam, não há um vínculo indissolúvel dentro de um namoro e uma atitude dessa dentro de um namoro no qual ainda não há uma rotina, tá certo? Exigências, uma chatice, entende ou não? Uma ordem a ser seguida, né? Deveres a serem assumidos como responsabilidade. Isso já está sendo feito. Se o namoro, que ainda é bem livre, vamos dizer assim, já está sofrendo disso aqui, o que isso significa, minha gente? Bom, significa que há uma espécie de presságio trágico a respeito do que vai acontecer dentro do matrimônio. Também, quase que necessariamente é isso que vai acontecer, né? Quase que necessariamente eu posso dizer que é isso que vai acontecer, né? Então veja, quando a gente está num namoro, a coisa é, veja, eu não preciso assumir isso para sempre, né? Não preciso. Mas se você diz, eu quero servir essa pessoa pelo resto da minha vida, vou me dedicar a ela, eu vou amá-la, inclusive nos defeitos, se casa, é isso aí, esse é o ponto, entende? Esse é o momento do casamento, né? Do assumir o matrimônio, mas o ponto é esse, né? A realização não está na pessoa em si. A realização não está na vocação, né? Era isso que eu queria dizer para vocês no mais, né? A realização do ser humano não está na vocação. A vocação é o meio no qual a realização é alcançada. A felicidade não está na vocação. A felicidade está no que nela é feito. A felicidade não está naquilo que você, no com quem você se casa, no que vocês têm quando vocês se casam, naquilo que vocês vão conquistando ao longo do casamento. Não. A felicidade está, tá certo? No desenvolvimento daquelas coisas que condizem com a essência do ser humano, né? Que realizam verdadeiramente o ser humano, que são a verdade, o bem e o amor, né? E que são vividos dentro da vocação, dentro do matrimônio, dentro do sacerdócio, tá certo? É só assim que nós seremos verdadeiramente felizes. Tem uma história bem bonita, né, do Christopher West. Christopher West é um vamos dizer, divulgador, né, da teologia do corpo, vamos dizer assim. Então, mas ele domina o assunto como ninguém, assim, né? E aí ele faz alguns eventos grandes, né, sobre teologia do corpo, que se chama Decor. E aí ele conta uma história de quando ele notou essa frustração dentro do matrimônio, e aí ele fez um retiro, teve direção com o padre, e aí ele olhou para a cara da esposa dele num dia, num determinado jantar, eles dois, um olhando para a cara do outro, você não me faz feliz, né? E sorrindo assim, tipo, você não faz feliz. E a esposa, você também me faz feliz, tipo, com um sorriso no rosto, não porque eles estavam dizendo que o matrimônio era uma droga, mas porque eles compreenderam que o que faz o outro feliz é o próprio Deus. Entende ou não? E o que faz cada indivíduo feliz, plenamente realizado, é Deus. Porque nele está verdade, bem e amor, entende? É Ele que faz feliz. E é dar Deus ao outro que faz o outro feliz. É servi-lo, dando a Ele, em última instância, o próprio Deus. Fazendo com que Ele consiga contemplar no teu olhar o próprio Deus. No teu sorriso o próprio Deus. No modo como você serve o próprio Deus. Entende? Não em sentido pleno, entende? Aqui, dadas as devidas proporções, sabe? Mas é isso. Certo? Fazer com que o outro de fato se sinta amado e veja no teu sorriso Cristo, né? Você precisa ser nosso Senhor na vida da outra pessoa. Você precisa ser nosso Senhor na vida do teu cônjuge, né? O padre precisa ser nosso Senhor na vida dos seus paroquianos. Por quê? Porque é isso que realiza a vocação, entende? Fazer com que os outros notem a Deus, notem aquilo que transcende, notem aquilo que é maior. Não é o outro em si, né? Não é o outro em si, mas aquele que é visto através do olhar do outro. Entendeu? O próprio Deus. É isso que nos faz feliz. Então, nós não podemos buscar a felicidade por si, mas aquilo que faz com que ela seja, com que ela se realize. A verdade, o bem, o amor. Tá bom? Muito bem, gente. Muito obrigado. Ficamos por aqui hoje com a nossa Love de segunda. Escrevi errado aí o negócio. Live de segunda. Nos vemos na semana que vem, tá certo? Para mais uma.
a gente segue aqui com a nossa programação normal, tá bom? Muito obrigadão, Deus abençoe, fiquem com Deus, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, a gente se vê na próxima então. Até mais, gente. Tchau, tchau.